Pois bem, para não perder tempo, eu já vou aqui com vocês corrigindo a prova de espanhol. Eu vou ser bem sincero de coração. Eu não tive acesso a essa prova. Na verdade, eu tive, mas eu estava aplicando a prova de inglês, tá? Então a gente estava ajudando uma aluna a ler a prova de inglês. A de espanhol eu não pude ver, então eu só vi, estou vendo agora com vocês. Acabei de postar as questões de inglês. Vamos ver, será que caiu alguma das coisas que a gente comentou? Óbvio, tá na cara que interpretação textual tinha que cair. A gente analisou questões aqui de interpretação. Vamos ganhar tempo, tá? Que são questões, algumas delas longas, e vamos juntos aqui chegar à resposta. Ó. Primeira pergunta, você vai perceber que a gente não tem aquelas diquinhas que a gente queria já na pergunta, quer ver? Fora o fato dela ser poética já, ó, quer ver? Ó? Em sua escrita, eu sei porque eu estava tentando ler essa primeira aqui, mas eu decidi, vou ler tudo junto com o meu canal. Em sua escrita poética, a poetisa mexicana Celerina Patrícia Sánchez Santiago assume o desafio de... O nome dela é pequenininho, né? Nossa Senhora. O compromisso dela, o desafio dela, nessa escrita dela, qual era? Bora lá. Então vamos aqui, ó. Vou tentar ler rápido, traduzir algumas coisas, tá? Então, Celerina Patricia Sánchez Santiago comentó que en su acercamiento a la poesía fue por la escuela con libros de texto en español. Descubrió el gusto por las letras, pero notó que no había textos en la suya, na sua língua, ou seja, tinha textos, ela começou a se apaixonar pela literatura, mas ela vai descobrir que não tem no seu idioma. Qual é o idioma dela? Assim que, contra muitos comentários negativos que recebeu nesse momento, decidiu empreender o caminho da escritura, pero em mixteco, é um idioma paralelo no espanhol, no México, tá? É como o Brasil, a gente tem alguns idiomas aqui, não tem línguas aqui, indígenas ainda, o Paraguai fala o Guarani, por exemplo, tá bom? Então o mixteco é uma dessas línguas que aí estão vivas. Ela diz o seguinte, foi um processo de anos para notar que em mi lengua podia escrever poesia, porque diziam que mi lengua era tão pobre que não podia ter conceptos abstractos. Era um reto, pero eu sabia que sim era possível. Veja bem, a gente já sabe qual é o desafio. Eu nem vou ler o restante do texto, gente. Eu tenho certeza que a gente já vai achar a resposta. E eu confesso a você, eu ainda não li as opções, tá? Esse início até mixteco aqui eu tinha lido, mas aí eu desisti. Vou fazer junto com vocês. E aí, o que a gente já observa aqui? Talvez pela experiência com espanhol, pela experiência com interpretação textual. Eu estava procurando a palavra desafio em espanhol e ela tá aqui, ó. Era um reto, né? Dá pra ver aqui, ó. Era um reto. Olha lá. Pero eu sabia que sim era possível. Era um desafio, mas eu sabia que era possível. É o desafio que a gente está querendo saber, não é? Então, qual é o desafio dela? Sem olhar as opções. Sem olhar as opções. Qual o desafio dela? Tá aqui, ó. Escrevi poesia em sua língua. Vou tirar aqui, talvez o WhatsApp faça barulho, mas eu vou tirar aqui e não vai fazer mais. Esse era o desafio. Vamos lá? Vamos ver se a gente achou a resposta. Será que a gente está dando uma de bonzão aqui? Vamos lá? Vamos analisar. Letra A. Destacar a importância da literatura na formação escolar. É esse desafio? Discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol. Opa! Promover reflexões acerca dos conceitos abstratos. Representar a pluralidade linguística de seu país. Olha só. Narrar uma trajetória de autoconhecimento. Não, a gente ficou em dúvida aqui em duas. Tá? Representar a pluralidade linguística de seu país, porque a gente ainda não leu o resto do texto, ou promover ou discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol. Bora lá. Este processo, vamos seguir o segundo parágrafo que eu fiquei em dúvida aqui. Este processo não só lhe ajudou a vivir a poesia em mixteco, sino a ir descobrindo minha própria história e la de mi pueblo. Então fui descobrindo a minha história do meu povo nesse processo. Comentou que as línguas habladas en el território nacional
se encontra em grande desventaja com o espanhol. Olha só, tá vendo? Então, ó, o espanhol tá lá no topo, é óbvio, é a língua oficial do México, espanhol. Então, el reconocimiento a la diversidad no se ha hecho y ha sido tratado de borrar. Borrar é apagar. Este é um país com 68 línguas. Percebeu aí? E somos monolingües del espanhol. Antes havia nulo de reconocimiento de ser bilingüe. Negabas que hablabas tu língua hasta le decían dialecto. Então a dúvida aqui já morreu. Ela está citando vários outros idiomas, mas o espanhol, ele é o topo. Qual é a resposta correta aqui? Se você marcou a B, tá certo, tá? É a B? Discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol. Letra B, tá? Você concorda comigo que a letra D poderia ser, não? Representar a pluralidade linguística de seu país? Mas não, a discussão aqui dela, o desafio dela é exatamente esse. Apresentar que existem outros idiomas além do espanhol. Tá bom? Vamos lá. Ficou aqui a B, tá? Ficou mais extensa porque, como eu falei para vocês, eu não tinha lido essa prova antes. E agora essa daqui é que eu não li mesmo. Sei nada. Vamos primeiro ler a nossa questão para fazer aquela técnica, aquela tática. Percebeu lá em cima na primeira questão? Lembrando, isso aqui é o cartão amarelo, a ordem das questões muda, mas as questões são iguais, tá? A ordem das questões muda. Então, olha, lá em cima a gente viu a palavra reto, falso cognato. A palavra parece com uma palavra nossa, mas significa uma coisa totalmente diferente. A gente comentou sobre isso, né? Falso cognato. Precisa estar no dia a dia, precisa estudar ali, ó. Ler textos. Eita, o que é isso? Pesquisar o significado. Vamos lá. E se acostumando com esses significados. A pergunta aqui do número 2, né? Diz o seguinte. Pergunta não, né? O questionário aqui. Vamos lá. O que quer saber nessa questão aqui de número 2? O comportamento dos personagens narrado no texto destaca. O que o comportamento narrado no texto destaca? Bora lá. Qual é o comportamento que é destacado aqui? Vamos descobrir. E se llueve, que llueva? É um refrão gallego. Eu acho que eu já escutei uma música com isso daqui. La lluva, que llueva la lluvia, uma coisa assim. Para mí cobró sentido una noche de febrero cuando vivía en el barrio de la Macarena de Sevilla con dos buenos amigos gallegos también. Quem não sabe que gallego na Espanha também fala-se o galego, tá? Vem de Galícia, tá bom? É o idioma gallego. Tem a ver aí com português e tal. Português de Portugal. Mi compañero, tem a ver, tá? Não é igual. Mi compañero y yo nos decidimos a salir ese sábado de noche. Pese a que había estado lloviendo algunas horas a lo largo del día. Estava chovendo ao longo, espanhol, outro falso cognato, né? Largo, longo. La idea era una locura. Al parecer, ¿no? Essa ideia. Le propusimos salir de parranda, de festa, tá? Com nosotros a uma amiga andaluza, que é outra região, né? Que é, claro, faz parte da Sevilha, Andalucia. Esta respondió que no, nos dijo que no iba a salir en un día de lluvia. Claro. Flipamos. Uma expressão do espanhol da Espanha. Flipamos, tipo, oxi, que isso? Comentamos entre nosotros que si los gallegos no saliésemos de casa cuando llueve, en invierno saldríamos pouco. Entendi. Estamos falando sobre um costume dos gallegos aqui, né? Habríamos inventado el confinamiento hace mucho. Los gallegos no dejamos de salir por la lluvia. É isso. Qual é o comportamento aqui que a gente está estudando? E a frase ficou clara agora no final do texto aí. Se llueva, que llueva. Tá chovendo? Tô nem aí. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Se for para ir para a festa, eu vou. Não tem importância nenhuma. Vamos lá. Letra A, abandono da própria identidade. É sobre isso que as personagens... cadê o comportamento dos personagens narrado no texto destaca? É sobre isso? O abandono da própria identidade? Medo dos perigos durante a noite? É isso?
Claro, tem umas coisas que a gente apaga já de cara, sabia que é ridícula. C. Influência do grupo na tomada de decisão? Como assim? É o grupo que está influencia a decisão, que está influenciando a decisão aqui de ir na chuva? Diferença cultural, perdão, diferença cultural entre galegos e andaluzes? Ou letra E, variação meteorológica entre Sevilha e Galiça? Olha só que coisa. Galiça? Essa palavra agora me pegou. Galiça? Pera aí, viu? Galiça? Ah, tá. Galícia é uma comunidade autônoma da Espanha, tudo bem, né? É a famosa Galícia, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Tudo bem, tomei um susto aqui agora, tá? Então, olha só, tem um problema aqui. Por que que eu digo que tem um problema? Entre Sevilha e Galícia tem uma diferença. Por quê? É, enquanto a variação meteorológica lá, né, de Sevilha fala... Na verdade, não. Agora que eu parei para pensar, pensa aqui comigo. Não é sobre variação meteorológica. Ela está falando que em dias de chuva em Sevilha, as pessoas se comportam sem querer sair de casa. Ó. Tá vendo? A ideia era uma loucura, ao parecer, sair de casa. Mas na minha terra, na Galícia, então olha, a diferença cultural entre galegos e andaluzes. Então, assim, na terra dela, chove muito, né? Faz sentido essa questão aqui entre... É, é, cara, essas duas opções tão bem amplas, né? Tão bem possíveis. Diferença cultural entre galegos e andaluzes. É cultural, né? Olha só, é cultural, mas é meteorológico também. Porque, assim, chove muito em Sevilha e Galícia. Chove muito, perdão, na Galícia. E na Sevilha não chove tanto. Percebeu? Essas duas aqui fazem muito sentido, a letra D e a letra E. Então, assim, vamos ver aqui o texto de novo. Comentamos entre nosotros que si los gallegos no saliésemos de casa cuando llueve en invierno, saldríamos poco. Habríamos inventado el confinamiento hace mucho. Olha só. Então, assim, porque esse povo ia sair pouco aqui, quer dizer que há variação meteorológica. Mas eu ainda aposto na letra D, tá? Eu ainda aposto na letra D. Porque aqui é sobre costume. Eu tenho o costume, na minha terra, de chova ou não, nós vamos. Tá bom? Vamos deixar a letra D aqui, mas essa aqui é uma das que me deixam aquela sensação, hein? Podia cancelar, viu? Podia. E o Enem é cheio dessas gracinhas, tá bom? Inclusive nos comentários, depois eu deixo, tá? Alguma coisa sobre essa questão aqui. Vamos então. E aí, para você, ficou claro aqui? É letra D ou letra E? Ficou bem assim, né? A letra D para mim ficou muito mais claro aqui. Diferença cultural entre galegos e andaluzes. Vamos seguir. Questão de número 3. E aí, texto curto, vamos adiantar? Nesse texto, ao utilizar a expressão morir muy vivos, opa, a gente já sabe uma expressão e é o título, olha só. Eu fiz uma questão igualzinha essa daqui. O título dava a resposta da questão. Uma questão dessa. Quando eu estou dizendo isso, nos vídeos 1, 2 e 3 que a gente fez do Enem, tá? Quarta, quinta e sexta dessa mesma semana. Então vamos lá. A escritora Rosa Monteiro evidencia a importância de quê quando ela diz morir muy vivos? Vamos lá. Dá até para ter um pouco de ideia. Morrer muito vivos. No todo es perder, es cierto. Si te esfuerzas mucho y bien, ¿por qué no viene de fábrica? Ganas conocimiento del mundo y de ti mismo, empatía, sosiego y, en una suma, algo que podríamos denominar sabiduría.
Pero creo que para ello hay que mantenerse alerta y no darse nunca por vencido. Pero también es un tiempo para saldar cuentas. No creo que haya que dejarse llevar por el peso de los días como un leño podrido al que las olas arrojam finalmente a la playa. Então a gente está vendo aqui que ela está falando sobre a pessoa que, poxa, está vivendo um dia difícil, mas também não vai ficar morto ali no dia, né? Vai tentar viver. Uno siempre puede intentar sacarse alguna de las piedras, olha só, que lleva a la espalda, tirar um pouco do peso. Cara, tá parecendo tanto a questão que a gente analisou de inglês. Muito mesmo. Decir las cosas que nunca se atrevió a decir. Cumplir en la medida de lo posible los deseos arrumbados. Rescatar algum sonho que quedou em la cuneta. Então, assim, fazer alguma coisa que você sempre quis. Trazer um sonho à tona que você sempre quis. Não rendir-se, não se render. Essa é a clave. Ah, morri muito vivos, né? E sobre todo decir-se, ¿y por qué no? Porque la vejez no está reñida con la audacia. Devemos aspirar a morrer muito vivos. Então, ó, aí aqui no fim, ela fala sobre a velhice, né? Porque a velhice não está renhida. Renhida é como pintar, né? Com a audácia. Devemos aspirar morrer muito vivos. Então, olha só, ou seja, fazendo o que a gente queria fazer, não é isso? Vamos lá, letra A. Acumular sabedoria, é a importância dessa expressão que evidencia a importância de que acumular sabedoria com o passar do tempo? Sobre a sabedoria? Será que é isso? Observar o impacto dos anos sobre o corpo. Ah, foi sobre isso que ela falou? Analisar o impacto do corpo. Ai, meu corpo dói com o tempo. Rever os erros e os acertos de sua trajetória. É sobre rever aqui as coisas da vida. Desfrutar de todas as fases da vida. Ou libertar das amarras sociais. Foi essa a bronca que a gente conversou no texto? É uma questão social aqui que está prendendo essa pessoa de viver ou são os problemas da vida? Os problemas que também estão relacionados, como a gente viu no fim, à velhice, à vejez. Olha só, que quem não sabe ler espanhol pode sofrer aqui com algumas palavrinhas, não é? Então, assim, para mim já ficou claro que desfrutar, né, de todas as fases da vida. Morrer muito vivos. Tá aqui, ó. Letra D, essa daqui mais fácil, né? Nossa, como a gente sofreu na última, tá vendo? Sem edição, tá, gente? Então me perdoa aí, qualquer coisa, da gente tá demorando, tá sofrendo com a análise, mas aqui não é que nem os outros canais que já trazem tudo, as respostas prontas. Toma essa resposta, não, tá? Inclusive a análise que eu fiz agora de inglês foi uma análise complicada, mais curta que essa, mas a prova de inglês estava mais fácil. Que fique claro. Vamos lá, então, letra D, desfrutar de todas as fases da vida, mesmo com todos os problemas, mesmo com a situação da velhice. Aproveita a vida. Morrer, pero muito vivos. Inclusive eu pensei que a expressão significasse outra coisa quando eu estava lendo aqui agora mesmo, né, o texto. Vamos para a questão 4 do cartão amarelo? Está escrito assim, ó. Vamos para a questão primeiro? Nesse poema, sim, a gente já viu aqui que é um poema pelo formato. O eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca, para quem não sabe, um povo antigo, tá? Que provavelmente enfrentou aí a invasão dos espanhóis. Sobrevivente asteca que testemunha o que esse eu lírico testemunha aqui no poema? Vamos ver o que ele testemunhou? A resposta sempre está aqui, está no texto, não foge muito do texto não, tá? Vai ficar em dúvida com algum problema quando o Enem... Para mim vai ter uma questão de inglês que vai ser cancelada por conta disso, tá? 2 respostas em uma questão, tá? Isso pode acontecer. Los últimos dias del sitio de Tenochtitlan. Ah, rapaz... Mas isso daqui é quando os espanhóis atacam Tenochtitlan e eles estão lá defendendo. Eu já sei até a situação que vai ser, viu? Vamos ver se eu tô certo.
Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas as casas, né? Perderam os tetos. Están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Gusanos, vermes, né? E em las paredes estão salpicados los sesos. Eita, são pedaços de pessoas, tá, gente? Cérebros, los sesos. Rojas estão las águas. Vermelhas estão as águas. Estão como teñidas, pintadas. Eu troquei, né? Renhidas com teñidas. E quando la bebimos, é como se bebiéramos água de salitre. Até porque é o seguinte, para derrotar esse povo vivia no rio. Vivia no meio de um lago, se eu não me engano. Foi envenenada a água ficou suja. Eles foram sitiados de um jeito que eles precisavam morrer por dentro da cidade mesmo, antes mesmo de serem atacados, tá? Provavelmente está falando aqui do ataque. Aqui é difícil, se você não estuda espanhol, saber que foram os espanhóis, que eles estavam, os espanhóis e os aliados espanhóis, que eram outros grupos indígenas, lutando contra o povo asteca, tá? Que era um povo muito forte, muito temido pela região. Vamos ler a letra A, então. Qual é o testemunho aqui? Ele testemunha a guerra, né? Destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis. Acabou. Degradação do meio ambiente? Não tem nada a ver. Tristeza dos refugiados astecas ao deixar a capital? Nada a ver. Nada a ver, tá? Aqui não tá falando do exílio. Existe isso aqui, tá? O exílio acontece. Aflição dos astecas ao receberem os colonizadores espanhóis na capital do Império? Não, eles receberam inclusive bem, sabia? Os espanhóis chegaram, ficaram um tempo lá porque eles pensaram que eram deuses, olha só. A letra E. Resistência dos astecas às mudanças feitas pelos colonizadores espanhóis na capital do Império? Não foi sobre mudança que a gente está falando sobre guerra. Destruição na capital do Império Azteca. Eles estavam sendo destruídos. Eles foram sitiados e depois foram mortos, tá bom? Vamos lá. O que não foi morto foi feito de escravo ali, né? Então, como é que ficou aqui? Vamos deixar aqui a nossa resposta, tá? Ficou letra A essa daqui, hein? Essa daqui foi boa, foi fácil essa, né? Vamos então para a última questão, gente. O vídeo está um pouco longo, mas espero que vocês desfrutem, saibam se errou, por que errou, tá bom? Então, questão 5, mas espero que todo mundo tenha acertado as 5. Vamos lá, questão 5, el virus de la cancelación. Opa, é sobre internet isso aqui? Será? Vamos ver aqui as perguntas. Na argumentação apresentada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva. Qual é o objetivo aqui de falar sobre a cultura do cancelamento, tá? Já estamos vendo que tem muita coisa a ver sobre internet. Vamos ler rápido aqui para acabar. De que se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de cancelación a una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable ou ofensivo. Ou seja, é a prática de uma pessoa disse alguma coisa ofensiva na internet, alguém vai e cancela ele, de modo que vai perder patrocínio, né? Isso acontece com figuras públicas, né? Eu e você, que somos simples mortais, isso não vai acontecer. Mesmo quando você fica falando suas bobeiras na internet aí, muito cuidado, tá? Presta atenção. Quando alguém ou algo está cancelado, se descarta. Se deixa de ver, se deixa de escuchar, se desclassifica, se aísla, se abandona, se niega, é verdade. Se deixa de consumir hasta que eventualmente pode ou não desaparecer, ou seja, a pessoa deixa até de ser famosa em alguns casos. É uma estratégia muito extendida na história, então até aqui ela está descrevendo o que é o cancelamento. Está dizendo o que é, tá? Qual é o objetivo? Ainda a gente não percebeu, né? Porque aqui só está parecendo informativo. Es una estrategia muy extendida en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecistas, sexodisidentes, feministas, otras causas, ¿no? Y especialmente en nuestro país, también llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Dónde está esse problema, hein?
se puede observar positivamente que hay un proceso cada vez más agudo de socialización de herramientas críticas para desmantelar formas de desigualdad incrustadas en los lazos sociales. Pero la popularización irrestricta y el uso amplificado de esta herramienta por fuera de sus contextos colectivos de emergencia han despertado efectos adversos en una sociedad atravesada por las pantallas como forma de encierro-consumo. Então ele está explicando o problema desse cancelamento, né? La representação online, como em espanhol, inclusive, até é muito dito em linha, como única esfera pública e um imperativo felicista cuja moral nos obriga a trabalhar ansiosamente por uma vida sem desacuerdos, sem errores e sem dolor. Acomodei lugar. Acomodei lugar é uma expressão bem espanhola mesmo, tá? Acomodei lugar, de qualquer jeito. Né? De qualquer jeito você tem que viver sem dor, sem erros. Então, é meio que falando assim, você não pode errar. O povo vai te cancelar, né? Vamos ver aqui as opções, então? Apresentar o conceito desse tipo de prática. Olha, eu até comentei já lá no meio, né? Parecia conceito A. Vamos lá. B. Mostrar a contrariedade das mídias com relação a essa atitude. A mídia é contrária a isso? Não, a B já pode apagar. C. Criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes. Olha só. Evidenciar a democratização dessa prática na sociedade virtual. Democratização dessa prática? É democrático isso? Discorrer historicamente sobre a origem e as causas dessa cultura. É sobre a origem e a causa que ela discorre aqui? Não. Ou é sobre o efeito? Olha aqui, a representação online como única esfera pública e um imperativo felicista, cuja moral nos obriga a trabalhar ansiosamente por uma vida perfeita. Então, olha, tá aqui, ó. Aqui, ó, criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes sociais. Então, ó, já pode marcar letra C. Pois bem, gente, aqui estamos. Terminamos nossa correção. Terminamos esse período de Enem, né? Pelo menos para mim aqui, em relação ao estudo de idiomas. O segundo dia já não tem mais, né? Hoje foi linguagem, códigos e suas tecnologias. Eu vou trabalhar no dia, eu vou ler a prova ainda, vou auxiliar uma pessoa com deficiência, tá? Uma experiência incrível, tá? Que eu tive o prazer, estou tendo o prazer de vivenciar. Compartilhe esse link com alguém. Um forte abraço a quem chegou até aqui. Nos vemos. Até a próxima.